Boa tarde, mais um episódio do Niterói Podcast. E hoje aqui comigo, apresentando o programa, temos aqui a presença da Flávia Mello, jornalista, minha sócia na M3, e vai abrilhantar hoje o nosso podcast aqui, fazendo a apresentação junto comigo. É um prazer, né, Marquinhos, estar aqui com você. Tá com a nossa querida convidada aqui. Mas vou fazer um drama ainda, vou fazer aqui uma suspense. Você tá emocionado? Eu tô emocionada de estar aqui hoje com você. Tô emocionado. E, ó, porque é uma amiga de muitos anos, né? Não é? E como eu prometi, o meu primeiro podcast ia ser com a pulseira que você me deu de presente, que é a pulseira da sorte. Quando você me deu, você falou, é para apresentar o nosso primeiro podcast juntos. Isso aí. Né? Então, eu vou aqui mostrar para o pessoal agora, para esse público, a grande luz que está aqui hoje com a gente, que se chama Renata Neme Cavalcante. Vou falar um pouquinho da história dela, porque eu acho que todo mundo deve saber, não só a gente que convive diariamente ter esse prazer, eu acho que o que é bom tem que ir para o mundo. É verdade. Renata é natural daqui de Niterói e possui múltiplas facetas. Além de atuar na área jurídica, ser doutora em Direito da Cidade pelo UERJ, também é astróloga védica e formada em várias técnicas terapêuticas, como Reiki, Theta Healing, Reconexão, Apometria Quântica, tendo estudado também Yoga, Ayurveda, tá certo? Tá certo. É isso aí. A medicina tradicional indiana. E Vedanta, é isso, né? Vedanta, filosofia oriunda da tradição védica. Sua mestra é indiana, já residiu na Inglaterra e atualmente está nos Estados Unidos. E todos os anos promove congressos ao redor do mundo, todos ligados à tradição védica, que é aquela oriunda da Índia antiga. Renata sempre participa desses congressos internacionais e desde 2018 vem palestrando em conferências na Índia. Ela é viajada, ela entende do negócio. Renata também é professora, tanto da área jurídica quanto de astrologia védica, e atualmente atua como mentora de terapeutas, ensinando a metodologia do Código das Dores Emocionais, que ela desenvolveu a partir das várias ferramentas que aprendeu ao longo de toda a sua formação. Agora eu vou deixar para minha amiga aqui, para minha sócia Flávia, fazer as perguntas para você, porque assim, a gente está cheio aqui de interesse, cheio de perguntas, de curiosidade para saber como é que você virou uma mentora de terapeutas. Pois é, mas antes disso, Marquinhos, vou convidar você para chegar um pouquinho mais para perto aqui de mim. Vem um pouquinho mais para perto, tá bom? Tá bom assim? A gente está aqui com o nosso querido Flávio Saturnino Braga, com a Juliana, a gente está no Estúdio Podcast. Gente, antes de começar, eu preciso falar uma coisa. Quando eu sentei aqui, eu vi essa iluminação e esse equipamento. Quando eu vi a gente assim na televisão, eu falei, gente, eu só vi isso em um estúdio, em todas as emissoras que eu já trabalhei. Posso dizer? Pode, claro. E foi lá na TV Record e agora aqui, ó. Excelente, hein? Agora, antes de eu fazer a primeira pergunta, tem aquela pergunta que não quer calar. Primeiro, estudo, parabéns, seu currículo é incrível. Eu quero que você traduza esse currículo para quem está em casa, porque a sua base é a formação em Direito. E como é que você mergulhou nesse universo? Explica pra gente o que é isso. Bom, boa tarde para vocês. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. É uma honra participar desse podcast. Vamos lá. A história é longa, eu vou tentar resumir, porque senão a gente vai passar o dia inteiro aqui. O que acontece? Eu trabalho em Direito, na área jurídica, mas desde muito jovem, eu sempre tive algumas questões emocionais. Eu era muito introvertida quando eu era criança. E isso me gerava um problema de relacionamento, porque eu amo pessoas, eu amo gente. Então, desde criança eu amo gente. Eu observava os meus colegas e, ao mesmo tempo, eu não sabia como me aproximar deles. E por esse temperamento mais fechado, né, tinha também essa barreira. Então, isso tudo foi criando uma série de bloqueios emocionais. Isso tudo eu estou falando porque agora eu entendo, mas na época eu não sabia o que acontecia, né? E bloqueios emocionais, inclusive afetivos e tudo mais. Eu comecei a achar que eu tinha o dedo podre, porque eu só arrumava confusão. E então, eu comecei a me buscar.
Eu cheguei a fazer terapia quando eu tinha 10 anos, não adiantou nada, foi um horror, foi um terror. Me causou um trauma que depois eu nem quis mais, mas eu ainda tentei. Fiz terapia em grupo, fiz uma outra terapia, psicoterapia tradicional e tudo mais. Mas nada disso me trouxe as respostas que eu queria, que eu precisava, explicação, me trouxe alívio, sabe? E aí, com base nisso, eu continuei buscando. Sou uma buscadora, não desisto nunca. Sou brasileira, né? Tá certo. E então eu comecei a procurar várias técnicas terapêuticas. Fui fazendo várias formações para mim, para me curar, para me entender. Não era para ser terapeuta de ninguém, era ser terapeuta de mim mesma. E uma das paixões que eu tinha sempre foi a Índia. Não me pergunte por quê. Coisa de outras vidas, para quem acredita. Eu acredito. Essa história é fantástica dela. Nossa, maravilhosa. Então, eu tinha muita curiosidade de conhecer a Índia. Fui ainda como turista, me encantei. Eu falei, gente, eu preciso mergulhar nisso. Eu vi aquele país cheio de contradições. Belezas, luxo. Em contrapartida, pessoas muito pobres, mas todas conformadas e felizes. Aquilo me deixa nós orientais, né, surpresos. Como assim? As pessoas são felizes. Isso é interessante. E eu me lembro, na época, eu tava com um namorado, mais um problema, não era namorado. E ele tava aqui no Brasil e eu fui pra lá e eu já tava assim um pouco triste, porque ele não atendia as minhas ligações, não respondia aos meus e-mails. Ele tava fazendo uma ceninha, porque eu tinha viajado sozinha. E eu tava triste numa lojinha lá que tinha artesanato local, umas estatuetas lindas e tal. E eu tava um pouco desanimada, eu fui num grupo. Tava eu lá, pensando, meio triste. Aí chegou o vendedor. E o vendedor perguntou, mas por que você tá tão triste? Você é tão bonita nesse dia tão lindo. Você tá aqui numa loja cheia de objetos espirituais. Você tá triste por quê? E aí ele começou a conversar comigo. Eu falei, gente, eu não tenho esse direito. E foi incrível, incrível. E aí, quando eu voltei pro Brasil, eu comecei a buscar. E aí eu mergulhei mesmo na tradição védica, que é da Índia antiga, né? Isso que eu queria entender. Exatamente explica isso. Pra quem tem casa, isso. A tradição védica, né, que ela se baseia nos chamados Vedas, que são como livros sagrados hoje, né, religião hindu, mas não era assim. Não existia a religião. Era uma tradição que tem uma série de conhecimentos embutidos ali. Então, tem conhecimento espiritual, sim, mas tem conhecimento sobre a origem do universo, conhecimento astrológico, astronômico e conhecimento, principalmente, sobre a natureza humana. E isso é que é mais encantador. Então, foi a partir daí que eu comecei a me transformar. Porque eu comecei a entrar profundamente nessa tradição que só ajuda as pessoas. Olha, Marquinhos, eu tô com vontade de ir na Índia. Junto com ela. É porque a Índia é um país de tantos contrastes, né? A gente que não está acostumado acha que só vê pobreza, né? Ou é muita riqueza ou é muita pobreza. Exatamente, né? Mas é isso mesmo. A Índia é um país como outro qualquer, né? Cheio de problemas. Mas a Índia, o valor da Índia é porque ela resguarda essa tradição. Essa tradição tem muitos milhares de anos. Tem 6.000 anos, 7.000 anos, é até difícil datar. Então, é uma tradição muito rica. E a Índia, ela preservou essa tradição, né? Pelo idioma, que é o idioma sânscrito, que é muito parecido com o hindu. Então, todas essas escrituras, elas são em sânscrito. E aí você tem, por exemplo, várias disciplinas, como yoga, que tem a ver com o corpo, com a energia, com a mente. Tem Vedanta, que é a parte filosófica. Tem a medicina, que é a Ayurveda, a medicina tradicional indiana. Então, tem muita coisa. E a astrologia védica junto com a leitura de mãos, a quirologia védica. Elas andam juntas. Para você entender qual a pedra, de qual planeta, qual o dedo e tudo mais. Parece então, que é muito rico. É um estudo do ser, assim, e toda a sua essência, né? Não é só aquela coisa que passa assim, passando. Exatamente. Não, ele vai lá dentro mesmo. Vai lá dentro. E é tão interessante, né? Porque cada um tem seus estudos, sua crença, sua vivência, e as pessoas sempre acham que conhecem tudo, né? E, assim, o universo, ele é
incomensurável, né? O nosso planeta, quantos países tem? Agora, tem uma pergunta, antes da gente mergulhar no assunto que eu... A gente já mergulhou, né? A gente já mergulhou. Tem uma pergunta que não quer calar. Eu vejo assim, o nosso povo, ele tem uma ansiedade que parece que ela é infindável, né? Você... No lugar de viver hoje, por exemplo, a gente aqui nessa reunião gostosa, com essa equipe, né, com astral, com uma integração. Aliás, a nossa integração foi tão grande, né, Marquinhos? Que olha a nossa roupa. Gente, se você ver combinando até a calça dela, tá da cor do meu blazer, o sapato igual, eu de vermelho. Olha, né, é a questão da sintonia. Então, as pessoas, elas, no lugar de viverem, né, de degustarem cada momento, elas estão sempre na expectativa do depois. Renata. Do depois. E lá na Índia, você percebeu essa diferença? Eles conseguem viver mais um momento e terem menos ansiedade? Olha, a Índia tem algumas cidades grandes que já estão vivendo muito de acordo com o nosso modo de vida aqui no Ocidente. Então, tem muita gente ligada à tecnologia, sabe? Lá, a Índia, a tecnologia de lá é de ponta. Os profissionais lá, eles são muito ligados à tecnologia. Então, é claro que eles já estão, né, contaminados com esse problema, lamentavelmente, mas eu não posso falar em todos. Agora, na maioria, o povão é zen total, sabe? É uma graça, as pessoas são, assim, elas contemplam. Isso. Sabe? Agora, uma coisa que é muito engraçada, indiano é muito curioso. Então, você passa na rua e eles vão te seguindo. E eles começam a te perguntar. Imagina se isso no Rio de Janeiro. É assalto, com certeza. E aí eles começam a te perguntar. Você é de onde? Como é que é seu nome? Você é casado ou solteira? Mas eles não estão te cantando, não. Eles só querem saber mesmo. É muita curiosidade, né? Você curiosidade vai pra onde? Você vai pra onde? Você tá onde? Você vai... É muito engraçado. Gente. E teve uma época, quando eu viajei pra Índia, que houve um episódio de um estupro coletivo. Não sei se vocês lembram disso. Lembro. Num ônibus, um negócio assim, surreal. E eu fui sozinha pra Nova Delhi. E as pessoas, mas você vai sozinha pra Delhi? Como assim? Você vai ser estuprada? Eu falei, não, gente, menos, não é assim. A gente tem que saber por onde ir, os horários também, né? Tem muita fantasia, né? Porque é muito novo, realmente. Mas eles têm essa tranquilidade muito maior do que a nossa. Aliás, eu fiz uma pesquisa recentemente, nessa minha área de atuação, né? Nas terapias e tudo mais, de que o Brasil é o segundo maior país em ansiedade, em nível de ansiedade do mundo. É uma questão que eu estava aqui querendo interromper a Flávia naquela hora, mas é isso que não sai da minha cabeça agora. Você acha que essa questão da ansiedade é típica do Ocidente? Principalmente, sim. Não é? É. Que é impressionante, né? Porque o oriental tem uma cabeça mais voltada para acho que dentro de si. Exatamente. E olha mais para si. Né? E o ocidental, ele não se conhece. Ele não... Assim, lógico que não é generalizando. Mas, assim, o que dá a entender é que o ocidental, ele tá tão preocupado com o que tá fora, que ele não se conhece, ele não sabe do seu limite. Sim. Ele não se conhece, ele não sabe se tem estrutura para passar por um problema. Sabe? Então, assim, parece assim, eu conheço o pacote, mas eu não sei o que tem dentro. Né? E é o contrário do oriental. A gente não pode romantizar, né? Porque todos os povos têm lá suas questões. Sim. A gente, por outro lado, a gente busca bastante, né? Eles são tão conformistas que às vezes chega ao patológico. Claro que a gente não pode generalizar, mas existem alguns casos, por exemplo... São os extremos, né? Eu soube de um caso de uma mãe que estava vendo o filhinho se afogar. E as pessoas, meu Deus, mas você não está desesperada? Não, não tô, porque ele vai morrer, ele vai reencarnar. Então, assim, não faz qualquer movimento. É claro que eu tô dando um exemplo muito extremo. Mas pode até ser que já tenha acontecido, né? Então, a gente tem que também parar de romantizar um pouco e olhar realmente para o que a gente tem de bom e para o que a gente precisa ainda aprender. E uma das questões que o ocidental tem é se voltar muito para a satisfação dos desejos e se comparar muito com o outro. Isso é terrível. Isso é uma escravidão, porque a gente nunca vai ser parecido nem igual a ninguém. Eu acho que a grande fonte de sofrimento que a gente tem hoje é tentar se comparar com o outro. Eu acho. Agora me diz uma coisa, você falou que o Brasil está em segundo lugar
em população mais ansiosa do mundo. Por que você acha que ele ficou nesse ranking? Olha, é difícil dizer, mas eu acredito que tenha relação com a escalada da violência, com a insegurança política, econômica, né? Então, o índice alto de desemprego. Então, todas essas questões e a facilidade com que o brasileiro tem acesso a medicamentos. Então, você vê que quantas lojas elas são hoje fechadas e no lugar abrem-se farmácias. E não são pequenininhas, são aquelas drogarias enormes. Por quê? Porque está dando lucro. Então, tem algum padrão de comportamento aí que a gente precisa prestar atenção. Né? E assim, como terapeuta, né, eu sei que você é mentora de terapeutas e eu vou querer saber como é, a gente vai querer saber como é que você mergulhou nesse universo, mas assim, o que você pode passar de orientação para a população, né, brasileira que também está te assistindo? Lógico que a gente está sendo assistido no mundo inteiro, mas para a população brasileira, qual o exercício individual que cada um de nós pode fazer para que essa ansiedade não tome conta da vida, para que a gente deguste de cada momento, né, de cada amizade, de cada amor, de cada vivência. Vou tomar essa água aqui, ó, vou tomar a água, vou sentir, né, vou sentir ela descendo aqui, geladinha, depois vou voltar e conversar contigo e sentir esse momento. Olha, uma das sugestões que eu dou, porque eu apliquei comigo, é reduzir o uso de celular. O tempo do uso de celular. Por quê? Gente, por quê? O que o celular causa? Por que o celular traz tanta ansiedade? Me diz. Principalmente esses aplicativos de conversa. WhatsApp, por exemplo. Eu vou dar um exemplo para vocês que acontece comigo no meu trabalho no plano B, o lado B, não o lado A, como operadora do direito, né? Eu costumava receber várias mensagens diárias, pipocadas, relacionadas a processos. Então, era logo depois outro, e não havia urgência. Aquilo ia me causando uma ansiedade, inclusive eu uso o relógio e aquilo vai notificando e aquilo vai aumentando a ansiedade, porque eu sou perfeccionista, eu quero atender tudo o mais rápido possível, trabalhar bem. Não basta só olhar no celular, agora você olha. Exatamente, aí aquele troço notificando aqui e eu fazendo várias coisas, eu treinando, ou, sei lá, fazendo, né, as atividades diárias. E vinha aquela notificação, aquilo ia me causando, eu começava a ficar com as mãos frias e saía correndo quando tinha acesso ao computador para fazer aquilo que não tinha pressa. Falei, não, isso está me deixando doente. Eu conversei. Só de você falar, minha mão tá gelando. Exatamente. Não, juro, olha aqui. Eu me imaginei já passando por isso. E aí, mas assim, eu tenho consciência. E aí eu pedi, me reuni com as meninas, são moças. Eu falei assim, olha, gente, vamos fazer o seguinte. Por causa disso, eu prefiro que vocês juntem tudo, coloquem no e-mail e me mandem no final do dia. Eu prometo que eu vou fazer todas as tarefas para vocês, tá bom? Ah, tá bom, doutora. E assim, olha, como melhorou. Só que as pessoas, elas não têm essa consciência, né? Eu tô falando isso, claro que é pessoal comigo, e eu vejo o que acontece com muitas pessoas, mas cada um tem que observar os seus gatilhos. E o problema maior é que as pessoas não se observam, né? Então, elas deixaram de observar o próprio corpo. Elas deixaram de observar a própria mente, os hábitos. Então, isso tudo que eu estou falando, eu aprendo também na tradição, né? Então, imagino. Por exemplo, as pessoas hoje, elas precisam de um profissional para dizer o que comer e quando comer. Quando antigamente, você comia o quê? Quando estava com fome, não é verdade? Você está com fome, você come. Você não está com fome, não come. É simples assim. Mas hoje não. Você tem que comer naqueles horários pré-determinados porque uma pessoa veio e falou que você precisa comer.
Então você perdeu a conexão, você não escuta mais o seu corpo, não escuta mais a sua mente, as suas emoções. E aí você começa a tremer e ficar com a mão fria. Não, vou tomar um remedinho para me acalmar, para relaxar. Mas não é aí também que a gente já pode entrar no assunto aí da terapia e falar que isso aí também é muito, que já vai começando dessas dores emocionais aí, que essas coisas vão começando a te abarrotar. E quando você vê, você está com algum problema, você já está somatizando alguma coisa. E quando vê, você está precisando precisando fazer terapia, você já não está mais conseguindo ficar bem. E aí, como é que fica isso aí? Né? Então, assim, da onde que... assim, essas dores emocionais, o cuidado, a atenção que o terapeuta agora precisa ter, porque parece que depois também da pandemia essas coisas meio que se intensificaram, né? A pandemia que trouxe o isolamento social obrigou que as pessoas olhassem para si. Isso. É esse o problema. É isso aí. O problema é que não é problema. O ocidental geralmente não faz. Exatamente. Essa questão. O gancho é exatamente eu tive tempo para me olhar. Para olhar minha relação, olhar meu casamento, olhar minha família. Quantos casamentos acabaram? Gente, se existe um casamento... Pois é. Se existe um casamento, pressupõe-se que essas duas pessoas querem estar juntas. Mas aí, quando elas são obrigadas a estarem juntas, elas não aguentam e elas rompem. Né? Quando a pessoa ela está sozinha em casa, porque foi forçada tal, ela surta. Eu particularmente, sempre amei a solidão. Acho que é porque eu me acostumei com ela desde cedo. E eu gosto de me nutrir para eu ser uma boa companhia para mim mesma e para os demais. Curtir a solitude, né? Eu também. Mas as pessoas, em geral, elas têm medo de olhar para dentro porque elas têm medo do que elas vão encontrar. Sem saber que elas vão encontrar um tesouro ali dentro. E a resposta para muitas questões delas. Exato. E uma coisa muito louca que a gente estava falando agora é porque, assim, na época da pandemia, onde todo mundo foi obrigado a ficar ali e se olhar um pouquinho, as pessoas não se conhecem. E, às vezes, convivendo com outra pessoa, se você não se conhece, você também não conhece o outro. Porque o outro, de repente, sai de manhã e só volta de noite. Né? E ali, depois, ficou todo mundo obrigado a ficar confinado ali, naquilo ali. Né? Então, assim, um monte de casamento que as pessoas até viviam bem porque ficavam muito tempo afastadas durante o dia, começou a degringolar ali, o negócio começou a desandar. Eu costumo falar que, na realidade, isso não é amor. As pessoas nem sabem o que é isso. Elas costumam, assim, confundir conveniência com amor. Porque a conveniência é legal. Só que a conveniência não é amor. Ela é conveniente até a hora que ela deixa de ser. Né? E muita gente casa achando que a conveniência é o amor da vida. E não é. Então, na pandemia, isso ficou muito... eu falo pandemia toda hora porque foi aquele momento onde todo mundo ficou realmente obrigado, né, a estar ali dentro. As pessoas... Aí essa questão da saúde mental aflorou. Mas ela sempre existiu. Exatamente. É porque as pessoas, então, passaram a ter consciência daquilo que já existia antes. Exatamente. E aí vem os medicamentos, vem as substâncias que acabam anestesiando aquela emoção, aquele sentimento. Agora eu quero voltar a uma questão que você falou, que eu achei bem interessante. Você falou assim, antigamente nós poderíamos parar e observar o nosso organismo funcionando, e aí quando nós sentíssemos fome, em determinado momento a gente ia lá e comia, porque a gente se ouvia. E hoje em dia a gente precisa de um profissional para orientar. O que eu fico pensando? Antigamente, os alimentos, né, as pessoas viviam em outra situação, eles viviam no campo, elas plantavam, elas colhiam, elas tinham tempo para se ouvir. Hoje em dia, o número de lixo que as pessoas chamam de alimentação é muito sério. E a gente ainda tem a campanha publicitária dizendo para você beber coisas que hoje a gente tem até uma nutricionista aqui presente, né? E aí, com certeza, ela vai passar essas orientações, porque é um trabalho contrário ao que a gente vê muitas vezes exposto. Então, isso que eu fico pensando. E vê se tem a ver com o que eu estou falando. Eu acho que até algum consumo de alimentos, de bebidas ou de outras substâncias, elas podem influenciar no comportamento da pessoa, no dia a dia, com ela mesma, com o próximo. Você vê isso quando você dá a mentoria para os seus psicólogos e terapeutas, você percebe essa diferença? Olha, eu percebo o contrário. O desequilíbrio das emoções provoca compulsões e leva a pessoa a comportamentos destrutivos.
Entendeu? E é claro que e isso se retroalimenta, porque o contrário também acontece. Porque aí você começa a comer, por exemplo, açúcar demais, aquilo vai ter um comportamento, né? Eu não sou médica, gente, nem nutricionista, então tem limitações, claro. Mas isso vai acarretar algumas implicações, inclusive hormonais. E isso, né? E o hormônio, ele dita comportamento. Olha, então, uma coisa vai... um ciclo vicioso que só leva a pessoa para o buraco. O hormônio dita comportamento. Olha a importância da gente ver como está a nossa taxa hormonal. É verdade. Gente, me dá um exemplo disso. Exemplo de testosterona. Excesso de testosterona pode levar você à agressividade. Ou uma testosterona bem dosada pode aumentar a sua libido. E quando eu falo de libido, eu não falo tão somente da sexualidade. Eu falo, inclusive, da libido para a vida. Do ânimo de viver. Aquela tipo, bom dia, né? Acordei! Exatamente. Então, aquela agressividade mínima necessária para você dar um impulso. Isso tem a ver até com a astrologia também, que é o signo de Áries, né? Gente! Deixa eu te fazer uma pergunta aqui pra gente conversar. A entrevista é até amanhã? Oi? A entrevista porque a gente tem hora. Então, assim, deixa eu te perguntar aqui. O que te levou a ser mentora de terapeutas? O que me levou? Bom, como eu disse, né? Eu tô mergulhada nessa tradição védica tem mais ou menos uns 20 anos. E eu percebi o quanto ela pode ajudar as pessoas. Como ela amplia o conhecimento da natureza humana. E aí, a partir de então, isso foi me transformando. Depois disso, eu passei a dar consultorias individuais, né? Inclusive para fazer mapa astrológico, né? Da tradição védica, que inclusive, é um pouquinho diferente daqui. Você é famosa por isso também. Um pouquinho diferente do daqui. Maravilhoso. E aí, então, só que várias pessoas, vários terapeutas, eles no início eles eram meus clientes, mas depois eles começaram a ver que essas ferramentas, elas eram interessantes para eles tratarem os pacientes. Sim. Para eles entenderem. Então, eles começaram a me pedir ajuda. Poxa, eu tô com um paciente aqui super difícil, eu não tô conseguindo saber como tratá-lo, como é a abordagem e tal. Você pode me ajudar? E eu comecei a fazer isso. E aí, então, surge a pandemia, né? Esse boom de problemas, né, de ordem mental, a saúde mental já perigando, né? E então eu vi o quanto que essa tradição ela pode ajudar terapeutas a curarem as dores emocionais dos seus pacientes. Então, eu voltei toda a minha atuação não a indivíduos que querem saber como está a própria vida, mas a terapeutas como multiplicadores, porque é uma forma de eu ajudar. Eu sempre fui muito idealista. Então, é uma forma de ajudar o máximo de pessoas possível a alcançar o equilíbrio, a serenidade, sabe? A entender a si mesmos as questões emocionais e tudo mais. Então, foi isso que me gerou. Sabe? É uma série de fatores. Mas sempre naquela coisa que você tem interna de poder fazer um pouquinho mais pelo outro. Sempre. Né? Sempre. Essa doçura que você tem, nossa. Mas olha só, me dá um exemplo de como essa ferramenta, né, da astrologia que você falou pode ajudar o terapeuta a entender melhor o paciente dele. Estou interessada, Marquinhos. Você olha, como eu falei, eu dou mentoria, né? Então, outro dia, uma aluna, ela me trouxe uma situação de uma moça que ela perdeu um ente querido, não vou entrar muito em detalhes, né, claro. Perdeu um ente querido, uma moça jovem, por volta de uns 35 anos, vamos dizer. Perdeu um ente querido e estava num luto sem fim. E essa minha aluna querendo ajudar essa moça. E nós fizemos uma mentoria com um estudo de caso, né, voltado para isso. E aí, então, eu comecei a traçar ali o perfil da moça. Eu percebi que ela tinha como propósito tomar atitudes mais solitárias, tomar coragem para seguir o próprio caminho. Por outro lado, ela
tinha uma vontade, uma necessidade, não era vontade, uma necessidade muito grande de ajudar, desculpa, uma necessidade muito grande de ouvir o que as outras pessoas tinham de opinião sobre a vida dela. Ela se preocupava com o julgamento das pessoas em relação a ela. Ela não fazia nada sem antes pedir opinião, pedir permissão. Ela era uma escrava do outro. Então, como que ela poderia seguir o próprio caminho, inovar, se aventurar? E eu vi que uma das frentes maiores dela seria estudar e formar uma carreira. Ela não estava ela era casada. O marido, ela dependia de dinheiro do marido, o marido que financiava a faculdade, tiveram uma crise, separaram, ela parou de estudar porque estava dependente, voltou a morar com a mãe, e ela não tinha afinidade com a família, afinidade de ideias, eram pessoas legais, mas não tinha afinidade de ideias, então ela estava aprisionada. O que acontece? Ela já estava num desânimo sobre a vida. E então veio essa perda. Entendi. Que só levou para o buraco. É claro, toda perda dói. Mas se ela se preenchesse com aquilo que ela realmente veio fazer aqui, a perda seria apenas uma perda. E não a perda absoluta da vida dela. Exatamente. Ela perdeu a si mesma, porque ela já não tinha a si mesma. Então, a gente começou... Claro, foi muito mais profundo do que isso. A gente começou a ver também que ela repetia um padrão da mãe. Então, a mãe já tinha sofrido uma perda antes. A mãe era uma pessoa muito solitária. Ela repetiu esse padrão. Então, assim, com base em tudo isso... com esse diagnóstico dessas dores emocionais, né, que a gente faz numa única sessão, né? Então, com base nesse diagnóstico, nessa identificação do padrão, das dores emocionais, da raiz, né, ou das raízes, das causas, o terapeuta, de posse disso, ele pode trabalhar. Então, por exemplo, uma técnica que eu acho muito interessante, embora eu não a conheça bem, é constelação sistêmica familiar. Se ela tem um padrão ligado à mãe, repete um padrão da mãe, não consegue se desvencilhar, não consegue se ver como alguém feliz, porque ela não tem a permissão dela mesma de ser mais feliz do que a mãe, a terapeuta pode usar, por exemplo, o sistema de constelação familiar para romper com esse padrão. Um exemplo. Entendeu? Então, a gente primeiro diagnostica, identifica essas dores emocionais e depois o terapeuta usa a ferramenta dele, usa a linha que ele preferir. Mas ele já sabe onde trabalhar, o que atacar. Porque muitas vezes a pessoa chega, ela só narra um sintoma. Ela chega e fala, eu tô com dor, eu tô com luto, eu tô com insônia, eu tô com estresse. Mas de onde vem isso? Não sei. Acho que eu tô estressado no trabalho, mas não é bem assim. Ela tá repetindo, de repente, um padrão que vem do pai, que vem da mãe, entendeu? Então, a gente consegue identificar isso e aí o terapeuta já vai direto. Gente... Isso é legal quando o terapeuta consegue fazer isso logo no começo, né? Exatamente, no primeiro atendimento de preferência. Gente, eu tô encantada com o trabalho. Olha, quando você estuda, né? Não é à toa que você diz que o ser humano é a coisa mais fantástica do mundo, né? A minha mãe, já te falei, tá falando dos bastidores aqui, eu tenho que falar, a Rosa, né? Ela é assistente social, terapeuta de família, de florais, e ela educou a gente dizendo que o ser humano... né, é o que existe de mais importante na nossa vida. Porque ela entendia o ser humano assim. Então, às vezes, eu lembro que eu era criança e adolescente, tinha amigos que aí brigavam, que davam crise, saíam, batiam a porta e eu ficava arrasada. E um momento eu dizia assim, eu não quero mais ver. Ela falou, não, você não sabe. Você sabe o que ele está passando em casa? Você sabia que esse comportamento ele está repetindo? Porque olha a mãe dele como é que faz. Exatamente. Olha o irmão. Você sabe que você pode ajudar a educar? Exatamente. Você sabe que se você exercitar a sua paciência, você pode, né, ajudar o amigo. Agora, quando o amigo vier fazer isso com você, você não deixa. Ele tem que saber que com você ele tem esse limite. E aí você vai entendendo a fazer. Eu achava que ela era uma fada, porque as pessoas entravam no consultório dela assim, tristes. E às vezes na cozinha, que ela estava cozinhando, e o pessoal saía feliz. Eu falei, gente, o que é isso? Ela dizia, estudo, conhecimento e amor pelo outro.
Empatia. Empatia, é isso que você está passando aqui o tempo inteiro. Mas é isso mesmo. Né? Você entender onde dói no outro. E aí você se coloca no lugar do outro. Gente. Você não precisa gostar. Né? Você não precisa gostar daquela pessoa. Às vezes a pessoa tem defeitos que para você são intransponíveis, são impossíveis de se conviver. Tá tudo bem, sem problema, mas sempre com respeito. E sabendo de onde vem, né, aquela dor. Isso é muito importante. Né? Você pula uma parte de drama também, né? Porque quando você ataca... Eu sei porque eu já fiz isso muito também. E hoje eu vejo as coisas um pouquinho diferentes. Quando você quer mostrar um erro, de repente uma falha da pessoa, mas você mostra isso atacando, a pessoa não recebe aquilo. Ela não recebe aquilo como a gente acha que está fazendo uma ajuda para ela, e na realidade a gente não está ajudando. Isso aí é a técnica da comunicação não violenta. Ela prega exatamente isso. Porque a minha era muito... É a forma como você fala, né? Você pode falar a mesma coisa sob vários outros prismas, né? E aí muda completamente a abordagem. É brincadeira. Renato, mas eu tô com uma perguntinha aqui boa. É bonito a gente se reconhecer e ir transformando. Exatamente, a consciência. Eu queria só complementar aquela perguntinha lá, que é assim... A gente estava falando aqui, essa promessa de identificar a raiz das dores emocionais no único atendimento é bem ambiciosa. Mas como é que ela funciona assim, na prática, para as pessoas entenderem que a gente começou a falar, mas a gente tem um monte de coisa, a gente muda de assunto. Mas assim, como é que funciona essa prática aí? Que você fala assim, a promessa de identificar a raiz das dores emocionais no único atendimento, ela é bem ambiciosa. Conta um pouquinho disso aí. Olha, eu vou dar o exemplo que eu acabei de... Mas eu acabei de dar esse exemplo, por exemplo, nessa mentoria, né? A minha aluna, ela trouxe... Você até conhece minha aluna. Ela trouxe... Essa aluna, né? Ela trouxe... um nome da pessoa com os dados ali, né? Esses dados são colhidos numa ficha de anamnese super simples, né? Então, a gente pede o nome da pessoa, a naturalidade, a data de nascimento, horário de nascimento e tudo mais. E aí, a gente, então, monta um quadro, né? Com todo o perfil dessa pessoa. Tá? Todo o perfil. E a gente vai analisando esse perfil. Então, a gente consegue verificar a personalidade dessa pessoa, os padrões de comportamento, os padrões inconscientes, a matriz emocional, que tem muita ligação com pai e mãe, né? Aquilo que ela aprendeu, os exemplos que ela teve em casa, o que ela aprendeu como afeto. Porque, às vezes, vamos lá, a mãe... normalmente é tida como a principal fonte de afeto que a gente tem, fonte de amor, né? Então, pressupõe-se que a mãe ama o filho. Mas vamos dizer que exista uma mãe que é muito agressiva, ou pouco afetuosa, ou abusiva. Aquela criança, ela vai achar que amor é aquilo, porque foi aquilo que a mãe deu. É aquela referência que ela tem. É por isso que repete comportamento. Aí por isso que tem companheiras que agridem, que desrespeitam, e ele acha normal. Exatamente. E aí quando de repente aparece uma companheira mais tranquila, mais amorosa, ele acha que amor... acha que ela não ama. Ele acha que ela não ama. É porque essa para ele não é a forma que ele aprendeu a ser amado. Exatamente. Então, eu tive um relacionamento com uma pessoa assim. Ele tinha tido uma mãe meio esquisita. E aí ele começou a se relacionar comigo. E ele era desconfiado. Parecia que tinha alguma coisa errada por trás. Nós terminamos. Ele começou a namorar uma moça totalmente esquisita, que repetia o comportamento da mãe dele, e ele se casou com ela. Aí ele se sentiu aninhado. E infeliz. Ele continua vítima. Exatamente. Então, assim, continuando para a gente não se perder. E aí, então, a gente estuda, né, essa matriz emocional, essa base, né, os obstáculos que aquela pessoa enfrenta ao longo da vida, os dons que ela desenvolveu, porque nem tudo é ruim, tem a parte boa, né, o que ela domina nessa vida, né, e uma coisa que é o diferencial. A gente analisa os períodos de vida, os ciclos de vida daquela pessoa. Então,
Se a gente está analisando uma determinada dor, ele tem um complexo de rejeição. A gente vê quando que aquilo surgiu e quando que aquilo se tornou mais ativo. A gente olha também o momento atual. A gente faz, então, traça todo esse perfil com todos esses aspectos muito amplos. A gente está de posse disso. Depois, a gente começa a entrevistar o paciente. A gente não, né? Os terapeutas que são meus mentorados. Eles entrevistam o paciente e começam a fazer perguntas sobre aqueles pontos que ele identificou, né? Aquelas perguntas certas. E o terapeuta, ele vai confirmando aquelas informações, vai detalhando aquelas informações. Porque, é claro, o paciente tem que ser ouvido, né? Sim. E aí, então, ele vai confirmando, vai entendendo, vai percebendo, inclusive, o que já foi superado. Porque, às vezes, você enxerga aquilo, mas aquilo o cara já superou. Tem uma outra dor que dói mais hoje. Sabe? Então, assim, você vê tudo isso. Olha, um terapeuta de posse de uma ferramenta dessas, ele faz milagre. Mas, lamentavelmente, existem algumas objeções. Objeções porque alguns terapeutas tradicionais, eles têm aquela velha crença, aquele velho dogma de que eles não podem trabalhar com questões que não são levadas pelo paciente. Então, o que acontece hoje? A gente tem uma crise nessa área. Até porque, vou dar uma vírgula rapidinho, porque tem muito paciente que realmente senta ali, às vezes está sentado ali há anos, mas ele não conta o problema dele. Porque ele não sabe. Isso! Mas eu também acho, às vezes, que tem pessoas que sabem, mas parece que elas têm o prazer de querer desafiar o terapeuta. Tem várias situações aí, tem várias situações. Tem o paciente que não tem consciência das suas dores e muito menos das causas delas. Ele só conhece o sintoma. Sim. Então, ele chega pra você, ele fala, tá estressado, tá com insônia, tá com não sei o quê, tá com problema de relacionamento. O problema é esse, joga pra cima do terapeuta, resolva. Né? Ou ele é desconfiado. Né? Como assim? Eu vou me abrir com um cara que eu conheci agora? Né? É porque ele tá confundindo o terapeuta com um amigo. Não, eu já ouvi. E às vezes também se acha fraco por estar ali conversando, pedindo ajuda ali. Tem preconceito, né? Muitos tem homens têm preconceito. Muitos. Eu já vi isso. Eu já falei assim, poxa, se você fizer uma terapia, isso vai ser tão bom. O que mais escuto de homem, eu sou o meu próprio terapeuta. Eu falei, gente... Mas não é só homem, não. A pessoa... Não, né? Não. Eu falei, gente, a pessoa não entende que o outro estudou tanto para entender o comportamento humano. Como assim? Tudo bem, tem situações que nós realmente nos ajudamos, mas, poxa, você tem um profissional que dedicou a vida a isso, né? Exatamente. Olha só, gente, deixa eu fazer um pedido aqui, Flavinho. Olha só, eu sei que você está aqui no estúdio, você sabe que eu sou jornalista, posso tirar um pouquinho o fone? Eu estou pegando agora, hoje é meu primeiro dia aqui no podcast com o Marquinhos, eu vou acostumar um pouquinho, vou só tirar um pouquinho para esfriar, tá bom? Mas então o que eu ia falar, o paciente muitas vezes mente. Ele tem medo do julgamento do terapeuta. Ele quer falar aquilo que o terapeuta quer ouvir. Isso acontece. Isso, eu já percebi isso. Porque ele de repete amigos o comportamento. Conversando comigo. Ele repete o comportamento que ele faz na vida social, ele repete ali no consultório do terapeuta. Aí o terapeuta fica ali esperando até o cara ter consciência e levar aquela situação. Ou ter confiança e levar aquela situação. Quanto tempo vai durar? Meses? Anos? O paciente não vai ficar. O paciente vai ficar desanimado. Poxa, eu trouxe meu problema para o terapeuta não resolveu. A culpa é do terapeuta, o terapeuta é ruim. O que ele faz? Ele sai, ele abandona o tratamento, ele fica com preconceito, ele ainda fala mal do terapeuta. O que acontece? O terapeuta fica com cada vez menos pacientes, né? Seja porque os pacientes atuais estão largando a terapia e porque ele não tem novas indicações. Então, a gente está vivendo um momento de boom da saúde mental, exatamente, em que as pessoas cada vez mais precisam de terapeutas. A gente tem um número cada vez maior de terapeutas, mas essas duas partes não estão se encontrando. Ou seja, é preciso rever a abordagem atual. Tem alguma coisa que não está funcionando. Então, o terapeuta precisa abrir a mente. Ele precisa entender que esse dogma ficou lá atrás. Ele não está violando a ética ao usar uma ferramenta que só ele vai usar, que é uma ferramenta de apoio ao trabalho dele para ajudar o paciente. Ele não está fazendo nada para manipular ninguém, ele não está fazendo nada errado. Ele está fazendo
para ajudar o paciente. Eu chamo esse terapeuta de mentalidade aberta de terapeuta sem fronteiras. Porque é aquele que não tem limite. Ele não vai violar a ética, ele só vai usar uma estratégia diferente, mais eficaz. Exatamente. Porque a antiga não está funcionando. O paciente, quando procura um terapeuta, ele não pede o currículo do terapeuta, você reparou? Ele não pergunta qual a linha. Concordo, não concordo. Mas porque você tem a sua mãe. Exatamente. É isso aí. Mas, normalmente, ele recebe uma indicação e ele tem a esperança de que aquele terapeuta vai ajudá-lo. E quando eu falo terapeuta, gente, eu não estou falando só em psicólogo, em psicoterapeuta, não. Existem várias técnicas terapêuticas de terapia integrativa que são muito interessantes. Eu, por exemplo, não sou psicóloga ainda, né? Mas é uma coisa que eu ainda quero estudar. Eu acho que você é uma psicóloga inata. Eu acho. Mas eu amo a natureza humana, né? Mas eu tenho várias formações em técnicas terapêuticas. Olha aí, fala uma delas aí pra gente. Então, Reiki, Theta Healing. Theta Healing, eu fui até os Estados Unidos para fazer a última capacitação. Reconexão, que é uma metodologia bem interessante também com o americano. Apometria quântica, que já é utilizada, inclusive, no SUS, no sul do Brasil. Olha que fantástico. Muito interessante. Muito então, tem muitas técnicas. E está se popularizando, isso é importante, né? Isso é bem legal. Tem muitas técnicas. Mas aí, o que adianta ter uma técnica válida se o terapeuta, ele ainda mantém a mentalidade fechada? Se ele ainda não percebe que essas técnicas, elas se prestam a tratar. Mas o diagnóstico, né, entre aspas, precisa vir antes. Ele precisa saber o que tratar. Ele não está sabendo o que tratar. Então, ele vai atirando a esmo. Nossa. Ele vai fazendo um monte de pergunta. E aí, o paciente tem uma hora... No início, é muito bom, né? Você falar de si. Mas depois cansa. Porque você vai ficar falando... não está adiantando. Não adianta, sabe? Renata, olha só. Flávia, o papo tá maravilhoso. Tá muito bom. Só que a gente tem hora, infelizmente. Mas ó, eu já deixo aqui um convite aberto para você voltar, porque esse papo não vai acabar nunca. Né? Mas eu quero fechar fazendo uma perguntinha para você de curiosidade. Eu até anotei aqui no meu celular. Agora uma perguntinha pessoal para você, Renata. Como você chegou até a tradição indiana? Bom, Boa, Marquinhos. Né? Boa. Porque ela tem muito isso, né? Porque eu chamo a Renata de Mãe Safira do Oriente. Então ela tem que dizer aí por quê. Porque do Oriente ela veio da Índia, isso aí com certeza. Mas conta aí, Mãe Safira, como é que é essa história? Ai, gente. Ele é muito engraçado. Não, quando ele ama, se ele dá o ele nome. Dá os nomes. Nossa. Nossa. Eu conheço a Renata há muitos anos. Muitos anos. Nossa, a gente é irmão. A gente tem muita coisa parecida. Mas conta essa aí. Gente, eu não sei explicar direito, mas desde criança, pequenininha, eu era fascinada pela Índia. Isso não vem de pai, não vem de mãe, não vem de ninguém. Era só eu. Passava filme sobre a Índia, eu corria para assistir. Eu me lembro disso, eu ficava alucinada, sabe? Eu me lembro, quando eu fiz cultura inglesa há muitos anos, a vida toda. E aí eu me lembro que a gente tinha uma prova oral para um diploma internacional. E a prova oral era para ou leitura de um livro, ou, sei lá, eram perguntas livres. Quando eu vi o livro, era um livro sobre a Índia. Eu falei, o que? Para tudo. Eu li o livro todo, decorei tudo. Aí, no final, a prova oral eu acabei fazendo com uma amiga, a Alessandra. E aí eu fiz com ela e esqueci o livro, assim, não fizeram pergunta sobre o livro, mas eu tenho a história toda do livro na minha mente. Então eu tinha loucura pela Índia, então deve ser coisa de outra vida. E aí eu tinha esse sonho, e eu realizei esse sonho de ir à Índia. E quando eu fui à Índia, foi aquilo que eu falei, né? Tudo se abriu. E aí eu comecei a estudar tudo aquilo que veio da Índia. E uma outra paixão que eu tinha era astrologia, sempre, desde criança. Não sei de onde veio, tinha loucura por astrologia. E aí, quando esses dois elementos se uniram, foi quando eu estava no meu trabalho, né, como operadora do direito, e estava muito estressada, conversando com uma amiga que é terapeuta, é psicóloga até, maravilhosa. Ela me falou que o marido tinha consultado uma médica que trabalha com Ayurveda. E eu fui. A médica maravilhosa, super simpática. A gente ficou as 3 horas conversando. E aí eu falei que eu estava estudando astrologia, porque eu estava estudando astrologia ocidental. E ela falou, você conhece astrologia védica? Eu falei, não conheço. E ela começou a falar, eu saí dali e já comecei a procurar. Comecei a procurar. Por que eu não tenho nenhuma dúvida disso? Aí depois eu fui procurar
procurar Vedanta, porque é uma complementação filosófica. E aí tudo foi, sabe, as peças do quebra-cabeça começaram a se juntar. E aí me trouxe essa serenidade, essa paz, sabe? Delícia. Que eu procurava, que eu procurei lá fora o tempo todo. E achei. E o mais legal disso tudo, Flávia, sabe o que é? É que ela aprendeu isso tudo, mas ela é uma pessoa tão carismática, tão carinhosa, caridosa, que ela não quer guardar isso só pra ela. Olha só que legal. Renata, infelizmente o nosso tempo acabou. Mas eu quero... Renata, mas você vai... Aceitando, você vai voltar aqui sempre. Vai ser habituê da casa, com certeza. Eu quero Mas deixa eu só perguntar uma coisinha rapidinho. Aquela coisinha dela é maravilhosa. Para as pessoas que gostaram do seu papo, que querem te conhecer um pouquinho mais, deixa aqui suas redes sociais. Você tem Instagram? Sim. Renata Neme Terapeuta? Isso, Renata Neme Terapeuta. Isso, fácil. Então, se... Tem o Instagram e tem o YouTube também. O canal é novo. Tem alguns vídeos ali já. E qual é o nome do canal? Também, Renata Neme Terapeuta. Então é tudo Renata Neme Terapeuta. Pode colocar ali Renata Neme Terapeuta, Renata Neme Mentora de Terapeuta, que vai me achar. Que vai entrar. Então, gente, eu dou uma opinião para vocês. Se vocês tiverem curiosidade, se vocês gostaram desse assunto, vão atrás. E se vocês gostarem do trabalho dela, vocês podem mandar um direct para ela, que ela vai responder. Se vocês quiserem fazer uma mentoria, né? O terapeuta, ou a pessoa que ficou curiosa, que gostou, tá lá aberto o direct, né, Renata? Claro, que você dá um feedback legal, né? Sempre. É isso aí. Gente, eu quero também falar que hoje é o segundo dia de gravação do nosso podcast. Eu estou muito feliz por receber você aqui, por esse carisma, essa luz que você tem. Feliz também por hoje estar aqui a Flávia, né? Que a gente está aqui junto hoje, pela primeira vez apresentando junto. Então, assim, a gente vai se adequando, né? Porque é assim mesmo, né? E as coisas vão fluindo do jeito que tem que fluir. Quero agradecer aqui a nossa produção, Flavinho Saturnino Braga, Juliana Lobosco, né? Que estão sempre aqui dando uma força. A Fernanda Lima também, que não veio hoje, porque tá muito enrolada com o trabalho, mas da próxima vez ela vai estar aqui. Tá fazendo o lançamento lá pela M3, lançamento de curso, hein? Vem curso novo por aí. Gente, então a gente vai ficando por aqui hoje. Niterói Podcast, aqui a nossa cidade fala mais alto. A nossa intenção é sempre de trazer pessoas como eu, como você, pessoas normais, mas que estão sentadas aqui por quê? Porque elas correram atrás de um sonho, porque elas falam de coisas que elas gostam e que nos interessam sempre. São pessoas interessantes. E Renata Neme Cavalcante é uma das pessoas mais interessantes que eu conheço na minha vida. Olha que coisa generoso, meu Deus. Então eu fecho aqui, eu quero que nós três juntemos aqui a nossa mão, tá? E agradecer que essa corrente de positividade, de alegria, de luz, invadiu esse estúdio aqui e hoje ficou um dia muito tranquilo e muito zen aqui. Então é com essa energia que eu agradeço a vocês, tá? E eu peço para vocês continuarem seguindo aqui o nosso trabalho, que daqui a pouco vem mais uma pessoa aqui muito interessante para vocês também. Marquinhos, olha só, antes de você fechar o programa, que agora eu tô aqui junto com você, a Renata vai deixar uma mensagem para quem está em casa e que quer começar a entrar nessa serenidade que você falou para quem está em casa. O que você diz para eles? Procura se conhecer. Não tenha medo do que você vai encontrar, porque até as suas sombras podem te ensinar muito a ser uma pessoa muito melhor do que você é hoje, muito mais feliz. A gente está aqui nesse mundo para ser feliz e leve. Só isso. Então a gente encerra aqui com uma salva de palmas. Parabéns. Viva a vida! Viva o ser humano! Viva as pessoas! Então, é isso aí. A gente agora continua falando um pouquinho, né? Porque aí vai ser tudo legal.